Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Vamos então para mais uma aula da EBD. Chegamos ao final do segundo trimestre. E o próximo domingo aí nós estaremos falando lição de número 13. Próximo domingo, dia 29 de junho de 2025. O título da lição é Renovação da Esperança. Nós estudamos essa revista aqui durante aí segundo trimestre. O texto áureo, meus irmãos, está escrito dessa maneira: E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 20, versículo 26. Verdade prática: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Já entrando aqui nessa nossa lição, o primeiro tópico aqui, a aparição de Jesus Cristo, e o primeiro subtópico é paz seja convosco. Então, o primeiro sinal da vitória de Cristo foi o sepulcro vazio. Então, as mulheres que foram ao túmulo, entre elas Maria Madalena, foram surpreendidas com a pedra removida e a ausência do corpo. Então, Jesus aparece primeiramente a Maria Madalena. Então, ela foi a primeira testemunha ocular da ressurreição. Em seguida, ele aparece, ele se revela a outras mulheres e também a 2 discípulos que iam no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, à noite, Jesus apareceu aos seus discípulos reunidos, mesmo eles estando ali de portas trancadas, por medo, dos judeus. Ele lhe disse no meio: paz seja convosco, que foi o texto base que nós lemos, e mostrou-lhe as mãos e o lado, com prova que ele era o Cristo ressuscitado. Então, a aparição de Jesus Cristo ressuscitado é a maior evidência de que a morte não tem a última palavra. Ele venceu o túmulo para que nós também tenhamos a vida eterna. A ressurreição, meus irmãos, ela renova a esperança, fortalece a fé e nos lembra que Jesus está vivo conosco todos os dias até o fim do tempo. Amém? O segundo subtópico aqui diz bem assim: o registro das aparições de Jesus. Então, Jesus, ele havia prometido que ressuscitaria ao terceiro dia. As aparições do Cristo ressuscitado são a confirmação de que a ressurreição é um fato real e testemunhado. Não é uma invenção ou uma lenda. A ressurreição é verídica, é verdadeira. Os discípulos, antes com medo e dúvida, tornaram as testemunhas ousadas por terem visto Jesus ressuscitado. E a Bíblia vai dizer que muito tempo depois, já após a ascensão de Jesus, o próprio Cristo aparece a Saulo de Tarso no caminho para Damasco. E Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20, ele vai dizer assim: mas que de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Então, meus irmãos, as aparições de Jesus Cristo são uma prova viva de que a morte foi vencida. A ressurreição de Cristo é também
a certeza da nossa própria ressurreição futura. Podemos viver com esperança, sabendo que a morte não é o fim para aqueles que estão em Jesus Cristo. Amém? O terceiro subtópico aqui, do tópico 1, vai dizer assim, ó, preciosas lições. Então, o comentarista aqui, ele coloca 3 preciosas lições. Então, aqui a ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento central da nossa fé, irmãos. A ressurreição de Jesus é o fundamento central da fé cristã, melhor assim dizendo. Sem a ressurreição, a fé seria vazia e sem esperança. A vitória de Jesus sobre a morte é o que dá sentido à nossa crença e sustenta a nossa esperança no presente e também no futuro. A primeira lição que nós aprendemos aqui é Paulo escrevendo aos 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, ele diz assim, ó, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Então, Paulo está dizendo que a fé tem como base a vitória de Cristo sobre a morte. A ressurreição, meus irmãos, é a prova de que Jesus é o Filho de Deus e que a sua obra na cruz foi suficiente para a nossa salvação. A segunda lição que o comentarista aqui nos apresenta, eu destaquei aqui Mateus capítulo 28, versículo 20, que diz assim, ó, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós cremos que Jesus está vivo, isso é fato, irmãos. Nós cremos que Jesus está presente em nosso dia a dia. A nossa fé é num Salvador vivo, que ouve as nossas orações, guia e também nos fortalece. E a terceira preciosa lição aqui que nós aprendemos, eu coloquei aqui João capítulo 11, versículo 25, versículo 26, que Jesus fala assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, a fé na ressurreição nos dá certeza de que a vida não termina com a morte. A fé cristã, a nossa fé, é a esperança viva na eternidade. Um dia, todos nós seremos como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui a gente fecha o primeiro tópico dessa lição. O segundo tópico aqui é aparição de Jesus, esperança e plena alegria. O primeiro subtópico que o comentarista aqui coloca para nós é o medo deu lugar à esperança. Então, na manhã da ressurreição, os discípulos estavam trancados em uma casa com medo. Nós já falamos isso aqui para os irmãos. O mestre havia sido crucificado, o futuro parecia então incerto. E o coração deles estava cheio de tristeza e também cheio de insegurança. Mas tudo mudou quando Jesus ressuscitado apareceu entre eles e disse: paz seja convosco. Então, a presença viva de Jesus Cristo transformou o ambiente que eles estavam. O medo, antes dominante, cedeu então espaço para a esperança renovada. Aleluia. Isso mesmo, meus irmãos, o medo deu lugar à esperança, porque Jesus venceu a morte. Essa é a mesma esperança que hoje nós podemos ter. Não importa o tamanho da dor, da perda ou da dúvida, Cristo ressuscitou, está vivo. Por isso,
há esperança para hoje, há esperança para amanhã e há esperança por toda a eternidade. Quem experimenta a esperança da ressurreição não pode guardar isso só para você. Precisamos pregar a palavra. Somos chamados a compartilhar essas boas novas. Jesus ressuscitou. Oh, glória! Segundo subtópico aqui, irmãos, a tristeza deu lugar à alegria. Então, no domingo da ressurreição, começou com lágrimas, começou com dor, começou com tristeza. Aí Maria Madalena chorava diante do túmulo vazio, os discípulos estavam abatidos e desanimados e havia um clima de luto entre os seguidores de Jesus. Mas tudo mudou quando Cristo ressuscitado apareceu. Oh, glória! No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 20, os discípulos se alegraram vendo o Senhor. O mesmo grupo que estava trancado com medo se encheu de alegria de ver o Cristo vivo ressuscitado. Oh, glória! A alegria que Jesus oferece, meus irmãos, não depende da circunstância. A alegria que Jesus nos entrega é uma alegria que permanece porque está baseada na certeza da vitória de Jesus, na vitória dele sobre a morte. Então, a presença de Jesus tem poder para transformar qualquer tristeza em verdadeira alegria. A tristeza, então, aqui deu lugar à alegria, porque Jesus venceu a morte, está vivo, está ressuscitado. E hoje nós podemos viver com certeza de que, por mais escura que seja a noite, amanhã da alegria sempre chega para aqueles que acreditam e creem em Jesus. O Cristo ressuscitado continua até hoje, meu irmão, transformando lágrimas em sorriso, transformando luto em festa e desespero em esperança. Aí o salmista vai escrever no Salmos de número 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eita glória! Terceiro subtópico, meus irmãos, fortalecimento da esperança. Então, a ressurreição de Jesus Cristo é a fonte inesgotável de esperança e alegria para todos que creem nele. Depois da dor da cruz e da tristeza do sepulcro, veio a manhã gloriosa da ressurreição, trazendo nova vida, trazendo nova esperança e trazendo verdadeira alegria. Aí Pedro vai escrever na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3, dizendo bem assim, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a ressurreição, meus irmãos, nos lembra que mesmo depois da noite mais escura, sempre há um novo amanhecer. Quando tudo parece perdido, Deus tem o poder de reverter qualquer situação. A esperança em Cristo é viva, pois está fundamentada em um Salvador que está vivo. Aleluia! A ressurreição de Jesus Cristo é o maior motivo de esperança e alegria para o cristão. Ela nos lembra que é impossível pode acontecer. Ela nos fala que aquilo que é improvável pode acontecer, que a morte não tem a última palavra e que um novo dia sempre virá para aqueles que confiam
em Deus. Oh, glória! Aqui nós fechamos o nosso segundo tópico. O terceiro tópico aqui, irmãos, vai falar a aparição de Jesus, convicção fortalecida. Oh, glória! O primeiro subtópico aqui vai falar assim, ó, as dúvidas dissipadas. Né? Então, no período ali entre a crucificação e a ressurreição, os discípulos viveram momentos de tristeza e também de incerteza. Nós já comentamos isso aqui, né? Estavam com medo, estavam com dúvidas profundas. Aí Tomé, né? O comentarista que vai dizer aqui para nós, que Tomé, ele duvidou. Disse que só acreditaria se visse e tocasse as marcas de Jesus. Quando Jesus apareceu e o chamou a tocar, suas dúvidas então, desapareceram. Aí Jesus então, ele entende as nossas dúvidas e se revela a nós de forma pessoal. O encontro verdadeiro com o Cristo vivo dissipa, irmão, toda a incredulidade. Como resultado, aí Tomé, ele vai declarar: Senhor meu e Deus meu, oh glória. As dúvidas podem fazer parte da caminhada da fé, mas o encontro real com Jesus ressuscitado vai trazer então a resposta, vai trazer a cura, vai trazer a transformação do coração. Cristo, escuta, Cristo, ele não rejeita quem tem dúvidas sinceras. Cristo não rejeita essas pessoas. Ele se aproxima, ensina, consola e confirma a verdade, que foi o que aconteceu aqui com o nosso irmão Tomé. Então, a ressurreição é a maior resposta de Deus a todas as nossas incertezas. A ressurreição de Jesus dissipa dúvidas. A ressurreição de Jesus, ela cura corações e também fortalece a nossa fé. E hoje, irmãos, nós podemos confiar com plena certeza: Cristo está vivo, Cristo vive. E porque ele vive, nossas dúvidas dão lugar à confiança e à esperança. Porque ele está vivo. Glória a Deus. O segundo subtópico aqui vai falar assim, fortalecimento da fé. Então, 8 dias depois, né, Jesus apareceu novamente a Tomé. Nós já falamos, né? Ele apareceu primeiro aos discípulos, estavam trancados, só que os discípulos, né, receberam Jesus, ficaram felizes, só que Tomé não estava. Né? Segundo o pregador, Tomé faltou um culto. Por isso que nós temos que cultuar. Tomé faltou o culto, não estava, perdeu a bênção. Só que 8 dias depois, Jesus apareceu novamente a Tomé. E ele fala: Tomé, coloca a mão aqui, põe o teu dedo, vê as minhas mãos, tá com marcas. Aproxima também a tua mão e mete aqui no meu lado. Não seja incrédulo, mas seja crente. Jesus falou isso para Tomé. E Tomé, então, como nós já falamos aqui, né, no tópico anterior, ele declara: Senhor meu, Deus meu. Aí disse Jesus para Tomé: Tomé, bem-aventurados são os que não viram e creram. Ou seja, você é bem-aventurado. Você que acredita na ressurreição de Jesus, você é bem-aventurado. Eu sou bem-aventurado porque eu não vi, mas eu creio que ele ressuscitou. Então, saber que Jesus está vivo e presente em nossas vidas diárias fortalece a nossa confiança diante das lutas. Não estamos sozinhos. Entenda, irmão, nós não estamos sozinhos. Jesus caminha conosco em cada desafio. A ressurreição de Cristo fortalece a nossa fé porque nos lembra que Deus é fiel nas suas promessas. Ele prometeu que Jesus ressuscitaria. Jesus prometeu que ressuscitaria. Então, nenhum obstáculo é maior que o poder de Deus. Cristo está vivo. Cristo está presente conosco.
o Espírito Santo nos capacita a viver com fé e com coragem. Aí Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, vai dizer: porque vivemos por fé e não pelo que nós vemos. Oh, glória! E para finalizar aqui, o terceiro subtópico, fortalecimento da esperança. Então, meus irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo não apenas renovou a fé dos discípulos, mas também fortaleceu a esperança deles e continua fortalecendo as nossas até hoje. O que parecia ser o fim se transformou em um novo começo. Aí Paulo também, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20 ao versículo 22, nós até comentamos já lá em cima isso aqui, ele vai falar assim, ó: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Assim como em Adão todos morreram, em Cristo todos nós seremos vivificados. Oh, glória! A ressurreição de Jesus garante que a morte não é o fim, mas é o início de uma vida eterna para aqueles que acreditam em Jesus. A nossa esperança está firmada na vida eterna ao lado de Deus. Aí Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, vai falar dessa maneira: pois tenho por certo que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que está reservada, aleluia, e que há de ser revelada. Irmãos, a ressurreição nos lembra que as dificuldades atuais são passageiras e que uma glória muito maior nos aguarda. A esperança nos faz olhar para o futuro com confiança. A ressurreição de Jesus Cristo fortalece a nossa esperança, irmãos, porque Jesus nos garante a vida eterna, nos dá coragem para recomeçar. Jesus nos assegura que não estamos sozinhos. Jesus nos lembra que há uma vitória maior lá no final. E para encerrar, eu quero deixar aqui um versículo que Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Meus irmãos, nós agradecemos a Deus. Então, durante esse trimestre aqui, nós exploramos os ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. Então, o nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas igual a Ele. É Deus em sua essência, o Criador de tudo, e por conseguinte, a fonte de toda a salvação e vida espiritual. Então, esse foi um dos propósitos que o evangelista reagiu ao seu evangelho, para que possais crer que Jesus Cristo, o Filho de Deus, e também que você credes e tenhais vida em seu nome. Amém, irmãos? Nós encerramos então aqui essa revista do segundo trimestre. Espero você domingo ali na nossa congregação para nós comentar aí mais um pouco sobre essa lição. Nosso Deus, nosso Pai, eu oro a Ti, Pai, por cada ouvinte, cada um, Pai, que vai reagir a esse vídeo. Pai, abençoa, Pai, e que possamos ficar aptos, Pai, para ensinar a Tua palavra. Abençoa cada um, Pai, que vai participar dessa aula, cada um, Pai, que vai comentar também essa aula, Pai, e que o Senhor Deus venha ser glorificado. E nós acreditamos que o Senhor está vivo, está presente aqui nessa sala comigo, Pai. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor ressuscitou e em breve virá me buscar. Pai, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus eu agradeço, Pai. Amém. Glória a Deus.